a gente vai falar de um assunto que eu acho que o pessoal em casa vai ficar de olho. Cirurgia plástica. E o quanto os procedimentos estéticos vêm mudando não só o rosto das pessoas, mas a maneira de pensar na beleza. Você já reparou como cada vez mais cedo as pessoas estão buscando alterações na face? É mesmo, né, Abi? O queridinho do momento, por exemplo, é o facelift. Você aí de casa já ouviu falar? Esse é o nome popular para cirurgias das rugas. Mas por que será que as pessoas estão fazendo com cada vez mais frequência, inclusive pessoas mais jovens? Será que existe uma idade certa para fazer isso, Abi? Afinal, o facelift é o combate ao envelhecimento ou um procedimento para aprimorar as belezas faciais. É o que a gente vai entender agora, além de muitos outros detalhes. E quem explica tudo é o cirurgião plástico, Dr. Vitor Nunes. Doutor, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Doutor, boa tarde, viu? Prazer te conhecer, fica à vontade aqui na nossa casa temporária do nosso Viva Tarde, pertinho dos devotos. E pra mudou, falar né? Mudou, pois é. Agora aqui num espaço mais amplo, a gente tá chique aqui, viu? Chique, né? Se deixar, a gente não volta pro estúdio, minha gente. Mas, doutor, e para falar de algo que tá tão em alta, né? As pessoas, principalmente hoje em dia com as redes sociais, né? A gente abre e vê uma pessoa famosa, uma influencer, ou às vezes pessoas próximas, conhecidas, que fizeram esses procedimentos. Começa explicando pra gente, então, na prática, o que é o facelift, como funciona esses procedimentos? Então, o facelift, como vocês falaram, é uma cirurgia para combater o envelhecimento do rosto. Ela pode também ser chamada de lift facial ou ritidoplastia. São 3 nomes comuns para o mesmo tipo de procedimento. E quando a gente fala em envelhecimento, a gente tem que lembrar que o rosto ele envelhece de maneira diferente. E cada área do rosto tem um tratamento específico para isso. Então a gente costuma dividir o rosto em 3 áreas: o terço superior, que é a fronte, a sobrancelha; o terço médio, que é as pálpebras, a bochecha; e o terço inferior, que é o pescoço. Então, para cada área vai ter um tipo de envelhecimento, e para cada tipo de envelhecimento vai ter um tratamento específico. Então, por isso é que você falou que pessoas mais jovens estão começando a operar. Porque não necessariamente eu vou ter sinais de envelhecimento no pescoço jovem, mas eu posso ter na pálpebra. Então, às vezes com 25 anos, aquele paciente já tem uma olheira com a bolsa mais proeminente, uma bolsa de gordura. Às vezes com 25 anos, porque já tem um padrão genético. Então, para aquele paciente operar só das pálpebras está indicado. Às vezes, a sobrancelha é caída, então pode cair com 20, pode cair com 30 anos de idade. Então, realmente, hoje, que a gente entende melhor o envelhecimento, a gente separa o rosto em áreas, o paciente tem a queixa dele e a gente julga se é pertinente ou não operar aquela área específica. Então, tem paciente que, às vezes, com 20 anos, já está tirando a bolsa de gordura da pálpebra inferior. Mas, às vezes, com 50, precisa tirar a pele da pálpebra superior. Então, realmente, não tem uma idade. Doutor, como que funciona, né? Porque as pessoas falam hoje tanto de procedimentos estéticos, né? Com ácido, botox, enfim. Qual que é a diferença da cirurgia? É a duração? Como que isso funciona? E prejudica quem tem já esses procedimentos? Olha, essa pergunta é uma pergunta capciosa, viu? Então, o que acontece? Tudo é questão de alinhar a expectativa com o objetivo do paciente. A cirurgia, quando bem indicada, ela tem de ser o resultado mais duradouro e mais efetivo. Lógico que, às vezes, a paciente com 30 anos de idade já se queixa do envelhecimento do pescoço e não está na hora ainda de fazer uma cirurgia para tratar aquela flacidez. Então, talvez naquele momento de vida seja melhor indicado o bioestimulador de colágeno, ultrassom micromacrofocado, laser, enfim, outros tratamentos menos invasivos que geralmente são feitos em ambiente de consultório, né? Enquanto ela vai envelhecendo, chegar nos seus 45 anos, 50 anos de idade, esses tratamentos menos invasivos, eles perdem um pouco a força e a gente já tem que começar a pensar na cirurgia. E aí, essa pergunta de atrapalha os tratamentos menos invasivos para depois o paciente decidir operar de fato o rosto, algumas vezes sim. Porque dependendo do que foi aplicado, dependendo do produto que foi aplicado, do jeito que foi aplicado, cria-se uma fibrose na área que vai ser operada e a cirurgia fica mais difícil. O tecido deixa de ser virgem
e passa a ser um tecido mexido. Então, realmente, na minha prática clínica, de alguns cirurgiões também, a paciente com seus 48 anos de idade vem para fazer coisas menos invasivas no consultório, mas a gente sabe que aquelas coisas menos invasivas às vezes não vão fazer tanto efeito. A gente fala, olha, é melhor você esperar um pouco, não injeta nada, não preenche nada, porque torna a tua cirurgia às vezes mais fácil daqui a 5, 4 anos. Perfeito. A gente foi às ruas, doutor, para saber um pouquinho o que as pessoas acham sobre isso. Vamos assistir. Oi, pessoal! O tema de hoje, cirurgia plástica, polêmico, não é? E por isso que a gente veio para as ruas saber a opinião das pessoas sobre isso. Será que existe um limite? Você aí de casa, conhece alguma famosa que mudou totalmente a aparência depois de uma cirurgia plástica ou várias cirurgias? Então vamos lá saber comigo o que as pessoas têm aí de conhecimento, qual a opinião delas sobre isso. Bora! Olha, a gente tá conversando com as pessoas nas ruas para saber a opinião delas sobre cirurgia plástica. Você faria ou já fez alguma cirurgia plástica? Assim, depende, né? Porque tem seus riscos, tem toda aquela coisa ali, mas, tipo assim, eu tenho vontade de fazer, mas só quando tiver com o corpo formado, com meu corpo todo formado assim, mas quem faz muito nova eu tenho um pouquinho de preconceito, mas eu não tenho, tipo, não ligo tanto assim. E você conhece alguma famosa, você segue alguma famosa nas redes sociais que fez muita cirurgia plástica e agora tá, tipo, irreconhecível? A Virgínia. A Virgínia. Conheço. Achei que ela fez muita, né? Tipo, gravidez, assim, ela fez, aí foi fazendo várias vezes a decorrer. Hoje ela tá totalmente diferente. Assim, eu olho pra ela e falo, não, ela não era assim. E precisa de um limite. Precisa, tem que ter limite. Eu quero saber a opinião da senhora sobre cirurgia plástica. O que você acha? Acha que a gente deve fazer, que deve tomar cuidado? Sei lá, se a pessoa tá se sentindo assim mais à vontade para fazer, é bom, né? Porque tem gente que quer fazer para se sentir mais jovem, mais bonito, né? Eu não, particularmente, eu não faria, né? Porque mas eu não sou contra, eu sou a favor de quem quiser fazer, porque cada um tem um livre-arbítrio de decidir aquilo, mas é legal fazer. E você conhece alguma famosa, segue alguém nas redes sociais que você fala, essa aqui exagerou, não tô nem reconhecendo? Eu já vi bastante, mas assim, a opinião de cada um guarda pra nós, né? Eu prefiro não comentar agora. A gente tá nas ruas perguntando para as pessoas sobre cirurgia plástica. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre cirurgia plástica? Eu acho que depende muito da pessoa. Se a pessoa precisa de alguma coisa a mais para se sentir bem, é muito comum. Principalmente os orientais fazem muito. Eu não faria. Não faria nenhum tipo de modificação no meu corpo. Por quê? Porque eu não gosto nem de tatuagem, nem de piercing, nem nada. Eu não modificaria nada em mim. E porque eu estou muito satisfeito com a minha aparência. Tem gente que não fica satisfeito com a própria aparência. Acho que é mais uma questão pessoal e é uma questão de cada um de se aceitar do jeito que é. Olha, eu quero saber a sua opinião sobre cirurgia plástica. Você faria? Não? Não faria. Faria, não. Eu tô com 55 anos e agora que eu tô no meu despertar da melhor idade, que eu tô me cuidando, mas mesmo que eu tivesse condições, eu não faria. Por quê? Você acha muito arriscado? Acha que não vale a pena? Eu sou uma alma antiga, então eu acho que é tudo dentro da cabeça da gente. Eu tinha 120 e poucos quilos e eu consegui chegar nesse corpo em 6 meses depois de me separar, então eu acho que é tudo a cura interna. Começa tudo aqui dentro. Acho que a gente consegue atingir um corpo legal, nossos objetivos de outra forma. De outra forma, sem precisar entrar em riscos, gastos, né? Né, gente? O importante é se sentir bem, olhar para o espelho, estar satisfeito, mas a gente não pode esquecer dos limites. Eu acho que é preciso ter limite. E vocês? Qual a opinião de vocês aí no estúdio? Me contem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Ela tá polêmica, Gabriela. Beijos pra você, Gabi. A Gabi tá querendo caçar assunto, como dizem na minha terra, você viu? Mas é legal, né, a gente escutar as pessoas falando, né, o que sabem do assunto. E a gente vê essa divisão, né, Abi? Tem gente que já tem essa noção de, poxa, dependendo da situação, dependendo do momento que eu tiver da minha vida, eu faria. E tem gente que tem aquela imagem apenas do outro ponto, de não, é exagerado. E medo também, né? Acho que é um pouco de medo da recuperação. A gente tem umas fotos aqui. Podemos mostrar, doutor, pra gente falar mais ou menos o que é? Claro. Coloca pra gente aqui, doutor. O que a gente tá vendo nessa foto? Então, essa é uma paciente que eu operei. Tem mais ou menos 4 meses de cirurgia, né? O antes e o depois.
E ela é uma paciente de 56 anos de idade, que já se queixava de sinais de envelhecimento no rosto, principalmente pele na região cervical, e ela queria melhorar. Ela queria se sentir mais jovem, ela queria que o resultado fosse natural, que ela não deixasse de ser quem ela era. Então, a gente fez o facelift, né, a retidoplastia, com uma técnica chamada Deep Plane e Deep Neck, e a gente percebe que uma melhora no contorno da mandíbula, a melhora nesse excesso de pele na região da papada, né, que o pessoal fala, e a cicatriz super escondidinha na frente da orelha e atrás da orelha. Então percebam que a cirurgia plástica hoje, quando bem indicada, cortando as pontas soltas, operando num bom hospital, com anestesista dedicado só ao paciente, tudo muito bem orientado e alinhado, ela tende a ir muito bem. E o que acontece? A cirurgia do facelift, ela mudou nos últimos 8 anos, porque a percepção do envelhecimento mudou. A gente tem muito mais conhecimento do que é o processo de envelhecimento. Então, antigamente se achava que envelhecer era a pele ficar flácida, e hoje em dia a gente sabe que envelhecer é o osso que absorve, é a gordura que falta, é a pele que fica flácida, é o músculo que fica flácido. Então, hoje, quando a gente faz uma cirurgia plástica, a gente trata todas as camadas, não só a pele. Por isso que hoje os resultados estão muito mais naturais e muito mais duradouros. Isso que eu ia falar, ficou extremamente natural, né? E eu acho que a autoestima eleva tanto quando algo te incomoda, né? E eu sempre brinco que as pessoas perguntam como é a recuperação do facelift. Eu falo, olha, não costuma doer, não costuma incomodar. A questão é que você volta a ficar sociável com 15, 20 dias. 15, 20 dias, as pessoas vão te olhar e vão falar, você está mais jovem, mas não vai saber dizer o que foi feito. Esse é o ponto da cirurgia plástica. Quanto tempo dura, doutor? Depende do que vai ser tratado, né? A cirurgia completa, digamos assim, sobrancelha, pálpebra, às vezes levantar o lábio, mexer no pescoço, mexer na maçã do rosto, ela em média dura de 4 a 6 horas. Doutor, e a gente vê hoje com mais frequência homens procurando pelo menos informações sobre, chegando ao consultório falando, olha, tem algo que me incomoda, isso aqui seria possível mexer, tá mais comum? É bem comum, até por causa das redes sociais, então as pessoas estão mais expostas, tiram mais fotos, e uma área super comum, que quase todo mundo que vai envelhecer vai possuir alteração, é na região das pálpebras. É bem comum realmente, com envelhecimento, ter excesso de pele, às vezes incomoda para ler, pesa a pálpebra. Para a mulher, às vezes incomoda para passar uma maquiagem. É uma maquiagem que já não fica tão uma linha bonitinha, começa a borrar muito. Então a cirurgia das pálpebras é uma das mais procuradas, tanto quanto homem quanto mulher. A gente tem mais fotos aqui, doutor? Coloca pra gente. Doutor, o que ela fez que ela rejuvenesceu, sei lá, 15 anos? Ficou outra pessoa ali, mas você vê a pele bem... Esse é o objetivo da cirurgia plástica, né? Uhum. Esse é o objetivo de quem faz uma cirurgia do rosto. É rejuvenescer de 10 a 15 anos. Não mais do que isso, porque senão começa a estigmatizar e fugir da naturalidade. Então, claro que eu não fui eu que operei essa paciente, não sei dizer ao certo, mas provavelmente ela deve ter feito uma cirurgia completa do rosto. Pálpebra, maçã do rosto, pescoço, deve ter feito algum tratamento externo da pele, que é muito comum o laser de CO2, que a gente associa o resurfacing da pele para dar mais esse vigor, mais esse brilho, e provavelmente também fez tratamento com enxerto de gordura, que na cirurgia, ao invés de usar ácido hialurônico em algumas áreas, a gente prefere a gordura, que é mais natural e mais duradouro. Tem mais fotos pra gente comentar aqui, doutor. Esses, aí o pessoal de casa vai reconhecendo, todo né? mundo tá falando. São celebridades que a gente está mostrando e que tem chamado a atenção nas redes sociais. Aqui é a cantora brasileira Anitta, que também teve algumas mudanças ao longo da vida e recentemente voltou a ser comentada, né, a estética dela. Provavelmente a gente está olhando uma cirurgia chamada ponytail facelift, que, como eu falei, né, divide o rosto em 3 áreas, e provavelmente ela mexeu na parte de cima e do meio, não mexeu aqui embaixo. E para isso, uma técnica chamada ponytail é uma incisão pré-capilar que, ou com endoscópico ou com outros aparelhos, consegue puxar o terço médio e superior. Então, o que eu olho na foto é que a sobrancelha está mais arqueada, a maçã do rosto está mais puxadinha,
o canto do olho está mais puxado, então provavelmente ela mexeu só no terço superior e médio do rosto. Quando puxa aqui, o rosto também afina, né, doutor? Salvo engano, o comentário que teve é que ela também mexeu um pouco no queixo dela. Ela associou 2 cirurgias. Então pode ser que tenha sido isso, não só a cirurgia do rosto em si. Que é interessante a gente falar, né, doutor, que todo mundo às vezes guarda um dinheiro, né, que é o sonho fazer uma cirurgia, mas o pós, é necessário ter muita atenção no pós. Várias cirurgias têm as drenagens, enfim. Quando fala de rosto, também tem os mesmos cuidados? Quais são? Geralmente quando o paciente vai para casa, se for associado o laser de CO2, precisa passar pomada, precisa proteger contra o sol. Depois que o laser de CO2 termina de fazer efeito, é super importante que o paciente continue se cuidando, afinal ele vai continuar envelhecendo. Então é muito importante que ele mantenha uma rotina de skincare, é muito importante que ele faça toxina botulínica, que é muito bom para as rugas na testa. Então esse cuidado do pós-operatório, né, do envelhecimento, ele continua o mesmo, porque afinal a gente continua envelhecendo. Então a gente tem que cuidar da pele como se não tivesse operado. Perfeito, doutor. A gente agradece, viu, a participação do senhor com a gente aqui no Viva a Tarde e levando, né, principalmente essa mensagem, né? A ideia não é demonizar a cirurgia plástica, falar que quem faz está mexendo, né, na sua raiz, na sua origem, cada um vai saber da sua vida, mas ao mesmo tempo levar consciência também de que, como a Gabi falou ali, né, Abi, dos limites de ouvir um profissional especializado, ouvir uma boa orientação antes de tomar essa decisão, né, doutor? Com certeza a cirurgia plástica, quando bem indicada, prezando pela naturalidade, ela é super de bom tom a ser realizada, caso incomode o paciente. Eu agradeço a paciente que permitiu mostrar esse resultado dela. Eu acho bem importante para as pessoas entenderem que cirurgia plástica não é bicho-papão. E agradeço mais uma vez o convite, é sempre uma honra estar aqui, é um maior prazer falar sobre cirurgia plástica. Obrigada, doutor. Os contatos do doutor estão na tela, mas se você de casa também quiser entrar em contato, dá uma olhada, @Dr. Vitor Nunes está aparecendo para você aí, é o Instagram. Obrigada, doutor, mais uma vez, viu?